ou não conhece o seu princípio, dificilmente irá cumprir com o seu fim. Mesmo Deus é chamado Deus Alfa e Ômega, é chamado o princípio e o fim. Porque o fim depende de algum princípio. Porque a Bíblia diz que nos fez sua imagem e sua semelhança. Nos fez espírito para Ele se relacionar com o espírito. Existem coisas que o homem necessita saber sobre ele mesmo. E esta coisa que o homem necessita saber sobre ele mesmo, hoje nós chamamos de gênese de homem. Estamos a dizer que nós, como homem, precisamos conhecer a nossa origem. Precisamos conhecer o nosso princípio. Necessitamos saber por que é que Deus nos fez, como Deus nos fez, para que fim Deus nos fez e como é que nós, sendo filhos de Deus Altíssimo, fomos feitos. Aleluia. Isso nós só podemos encontrar lá no Gênesis do homem. Porque um homem que não sabe ou não conhece o seu princípio, dificilmente irá cumprir com o seu fim. Para não ter que dizer provavelmente, prefiro dizer dificilmente. Porque existe um propósito divino para cada um de nós neste lugar. Mas para que esse propósito se cumpra na íntegra, é preciso que cada um de nós conheça o nosso princípio. Mesmo Deus é chamado Deus Alfa e Ômega. É chamado o princípio e o fim. Porque o fim depende de algum princípio. Então nós necessitamos voltar para o nosso princípio, para podermos manifestar divinamente até o nosso fim. Aleluia. Na maior parte das vezes, nós costumamos mencionar aquilo que nós acreditamos ser. Aquilo que nós acreditamos que iremos manifestar na plenitude divina. Mas raríssimas vezes nós compreendemos que o que nós iremos manifestar na plenitude divina depende diretamente daquilo que nós compreendemos sobre nós lá no princípio. Aleluia. Porque senão Deus não precisaria ter criado, ou melhor, não precisaria ter dito, no princípio foram criados os céus e a terra. Não haveria necessidade de existir um princípio se o objetivo ideal diante dos olhos de Deus fosse somente o fim. Mesmo Deus necessitou de um princípio. Aleluia. Então há princípio para a manifestação do ser humano. Há um princípio para a manifestação do divino sobrenatural do homem no homem. Aleluia. Existe um princípio. E nós precisamos voltar para este princípio. Precisamos conhecer este princípio. Muitas das vezes nós meditamos no livro de Gênesis 1, no verso de número 26. E nós vemos lá quando Deus diz: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. E já muito aprendemos a respeito de sermos a imagem, de sermos a semelhança de Deus. Aleluia. Eu sei que todos nós temos sabedoria, mas porque Deus não é esgotável. Aleluia. Existe uma coisa interessante aqui que o Senhor quer falar conosco. Todos nós aqui sabemos que nós somos de espírito. Nós sabemos que nós somos um espírito. Aleluia. Que tem uma alma, aleluia, que habita num corpo. Mas é interessante que lá no livro de Gênesis, quando Deus inicia, quando faz
diga quando faz o homem. Deus não olhava para o homem nesta vertente que nós agora, graças a Deus, já olhamos. Olhava além. Enquanto nós hoje olhamos, nós falamos assim: o homem é o quê? É um espírito que tem alma e habita no corpo, que significa dentro de um corpo. Aleluia. No princípio, no livro de Gênesis 1, o homem não somente tinha esta componente espírito dentro dele, como também o mesmo espírito transbordava nele. Aleluia. É por isso que nós dizíamos que era tudo perfeito. No livro de Gênesis, eu nem sei como é que eu vou te demonstrar isto aqui. Eu quero uma mulher de bebê. Deus fez algo tão simples quanto isto. Deus fez o ser espírito. Ou melhor, Deus fez o ser carne. Aleluia. Faz de contas. A nossa irmã é o ser carne. O bebê dela é o ser alma. Aleluia. Existe um ser espírito. Mas quando Deus nos faz, Ele nos faz de tal forma que este ser espírito esse ser espírito não somente fosse o ser visível ou divinamente visto por dentro, mas igualmente ele pudesse ser o mesmo ser visto do lado de fora. Não significando, portanto, que este ser não existisse. Este ser existia. No entanto, o ser espiritual é que dominava o ser físico e o ser alma. Até aí estamos juntos. O que acontecia lá no princípio é que a relação que Deus tinha com o homem não era com este homem, mas era com outro homem. Aleluia. Não existia ver este homem como hoje, se calhar, eu consigo ver. Mas existia ver este homem tanto por dentro quanto por fora. E Deus relacionava-se diretamente com aquele homem. Este homem aqui era cego. Este homem aqui andava, não via. Este homem aqui não opinava. Este homem simplesmente obedecia. Quando houvesse alguma orientação, era para este homem espírito que Deus orientava, que Deus falava. Não era com este homem aqui. Porque a Bíblia diz que nos fez sua imagem e sua semelhança. Nos fez espírito para ele se relacionar com o espírito, não com o homem. Se fosse para Deus se relacionar-se com o homem, não teria precisado trazer a componente espírito dele para o homem. Embora o tenha feito do pó da terra, não era suficiente o homem existir do pó da terra sem que existisse o espírito, porque Deus só comunica modo espírito.